Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, para mais um dia, né? Nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Deus tem sido muito bom para nós, né? Graças a Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade no nosso texto. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor está nos dando mais uma vez essa noite, Senhor. Eu te louvo. E te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós durante todo esse dia, Senhor. A tua mão poderosa tem estado sobre a nossa vida, tem nos guardado, tem livrado de todo mal, Pai. Nós temos sido o tempo todo, Senhor, movidos pelo teu Espírito, em buscar mais, em compreender mais o Senhor, e é por isso que estamos aqui. Senhor, diante da tua palavra, desejando conhecer mais o Senhor, desejando entender e compreender melhor a tua escritura. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem deixado para nós, revelado na tua palavra, para que possamos entender os tempos, as estações, tudo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o Senhor tem prazer em revelar os seus mistérios àqueles que te amam, àqueles que buscam o Senhor, àqueles que desejam te conhecer, Jesus. E nós desejamos. Nós queremos, Pai, muito te conhecer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, gente. Vamos lá? Hoje a gente começa em Neemias, capítulo 9. E a gente vai ler todo o capítulo, só que em 3 partes. Então, Neemias, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 é o nosso primeiro texto. Ontem a gente termina justamente com Neemias narrando para nós a leitura, né, do livro da lei por Esdras, e o povo atento ouvindo e muitos até chorando e se alegrando com aquilo que Deus tinha deixado como palavra para eles, para que eles seguissem, e perceberam que eles estavam justamente numa das festas fixas, né, que era a festa das tendas, dos tabernáculos, e o Senhor então fez com que eles celebrassem essa festa, né? E para eles foi maravilhoso viver esse tempo com Deus. Nesse momento, Neemias vai relatar para nós agora um chamado, né, ao arrependimento, um chamado para um jejum, porque logo em seguida, muito provavelmente, vai entrar outras festas, outros momentos, e então nesse momento Esdras, Neemias e todos os outros levitas e o povo ali, né, desejavam muito mais do Senhor. Vamos ver, Neemias capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 é o primeiro texto. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Continuando. Em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Assabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e o mais alto céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra.
pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinhas que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhe pão do céu e na sede tiraste-lhe para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava, vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e se lhe obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonastes, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas,
sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhe deste, eles não te serviram, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Gente, Neemias capítulo 9 é um texto, praticamente um grande resumo de todo o texto bíblico até aqui. Não sei se vocês perceberam isso, fiz questão de ler todo o texto de forma bem corrida mesmo, de forma bem dinâmica, porque eles fazem uma grande oração, né? Os profetas aqui, os sacerdotes, né? Os sacerdotes e os levitas nesse momento, eles levantam a voz e começam a confessar e a falar com o Senhor tudo aquilo que eles tinham passado até aquele momento, até esse momento, até essa data. E eles começam a relatar exatamente desde o momento em que Deus chama Abrão, né? Ele coloca bem enfático aqui com uma letra só no A, porque era como se eles estivessem lembrando do chamado de Deus a Abrão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, quando ainda ele era um idólatra, quando ainda ele estava longe do Senhor, quando ele ainda não conhecia a voz desse Deus que o chamou. Mas depois eles começam a relatar desde esse chamado de Abraão, que se torna Abraão, e desde todos os seus, as passagens, né, que eles foram, o Egito, como viu a mão poderosa, depois como eles viram a mão poderosa do Senhor diante do Mar Vermelho, os seus inimigos sendo lançados, né, no mar, eles conquistando a terra, eles passando pelo deserto com o cuidado do Senhor. Então, para mim, Neemias capítulo 9, se eu pudesse resumir toda a Bíblia em um só texto, nós poderíamos pegar esse texto de Neemias capítulo 9 e ler ele para alguém, explicar esse texto, e nós teríamos resumido praticamente toda a Bíblia até aqui. Por quê? Porque eles oram falando exatamente o que aconteceu até esse momento. O quanto eles foram se afastando do Senhor, mesmo quando viam a mão poderosa de Deus, mesmo quando viam os sinais que o Senhor estava fazendo, como Deus foi bondoso, longânimo, paciente com eles até esse momento. Como Deus se fez presente com o povo de Israel desde o momento em que ele chama Abrão. E ele faz esse grande resumo e diz: Senhor, nós sabemos que nós pecamos e hoje, nesse exato momento, aí ele termina o texto, somos escravos na nossa própria terra, nós temos que nos submeter aos reinos que conquistaram essa terra, no caso aqui o Império Medo-Persa ainda, né? Porque era o Império Persa que ainda estava sob o domínio dessa região. Mais para frente vai começar Alexandre o Grande, né, com a Grécia, mas nesse momento ainda é o Império Persa. Eles estão tendo a oportunidade de reconstruir Jerusalém, de reconstruir suas casas, mas eles ainda são dominados pelo Império Medo-Persa nesse momento. Então eles deviam a honra ao rei Ataxerxes ou a todos os outros reis que já tinham passado pelo Império Medo-Persa, pela Babilônia, pela Síria. Eles citam a Síria aqui nesse momento e eles estão então falando, orando ao Senhor e confessando tudo isso e sabendo que eles é que pecaram contra o Senhor, que se afastaram de Deus. E aí eles falam de um acordo que eles vão fazer nesse momento por escrito. E aí a gente vai entrar no capítulo 10 de Neemias e entender o que é esse acordo que eles vão fazer por escrito. Vamos lá? Neemias capítulo 10, a partir do versículo 1. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias,
e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaias. Esses eram os sacerdotes. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benuni. Dos líderes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Puni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Hassum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Macpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pilea, Sobec, Reum, Azabná, Maacéias, Aias, Anã, Maluque, Harim e Baná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se pararam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo Moisés e obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de todo o nosso vinho, e todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, ao depósito do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam.
não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Então, percebem que eles fazem nesse momento, isso que a gente acabou de ler, é um acordo por escrito, estava registrado agora. E quem assina esse acordo são todos esses homens, levitas, líderes do povo, sacerdotes, né, que a gente determinou aqui, que a gente leu, inclusive o governador, que no caso aqui é Neemias, que está escrevendo, deixando esse livro aqui para nós. Eles se comprometem diante de todo o povo, assinando esse acordo, a confirmar, a obedecer a lei deixada por Moisés. Então eles fazem um compromisso assinado entre todo o povo que estava ali naquele momento em Jerusalém e que então entendeu que eles precisavam se voltar para Deus, que eles precisavam se arrepender, eles já tinham jejuado, orado, confessado os seus pecados, tinham reconstruído todo o templo, os muros, tinham já se separado das mulheres estrangeiras, né? As mulheres estrangeiras já estavam fora das suas casas, esses casamentos tinham sido desfeitos para que não houvesse então contaminação de Israel, e Deus então novamente teria o início de uma época em que eles decidiram obedecer ao Senhor. Neemias capítulo 12, versículo 27 ao 43 é o nosso último texto de hoje. As reformas entram em vigor. Então vamos ver agora a dedicação do muro, né? Tudo começa a entrar no eixo nesse momento e a gente vai ver o primeiro texto que fala, Neemias capítulo 12, a partir do versículo 27 ao 43. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Azimavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías, a metade dos líderes de Judá, os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaias, bisneto de Matanias, que era filho de Micaias, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas, Semaias, Azariel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anania, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta do peixe, a torre de Ananiel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Maacéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o som da alegria de Jerusalém podia ser ouvido de longe. Então, nesse momento, eles reúnem um grande contingente de cantores, de levitas e sacerdotes, de músicos,
e todo o povo que ali estava reunido pôde ver toda aquela dedicação em louvor, em dar graças ao Senhor, em agradecer, em cantar louvores, em tocar instrumentos musicais, em oferecer sacrifícios. Eles fizeram um grande culto, se nós pudéssemos falar na nossa linguagem de hoje. Eles adoraram o Senhor, dedicando toda aquela construção, a reconstrução daqueles muros que saíram em 52 dias. Deus havia dado graça para esse povo reconstruir tamanha obra, né, em 52 dias, mesmo com tanta oposição, como a gente viu dentro do livro de Esdras e de Neemias. Tanta oposição, tanta opressão, mas Deus deu a vitória nesse momento. Eles estavam aqui agradecidos ao Senhor por tudo que Deus tinha feito nesse momento para eles. É maravilhoso ver que eles compreendem, né, se arrependem justamente depois de ler o livro da lei. Eu falo que quando a gente se volta para a palavra, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ver esse espelho diante de nós, é impossível que nós não sejamos confrontados no nosso pecado, na nossa maneira de viver errada, nos nossos maus costumes, na nossa maneira errada de pensar sobre Deus, na nossa maneira errada de fazer teologia, né, que é justamente pensar as coisas de Deus. Então, a própria palavra, conforme você vai lendo, ela vai te purificando, ela vai realmente trazendo luz aonde ainda está escuro, aonde tem trevas, aonde tem pecado, e nós vamos sendo então transformados diariamente à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo, ele vai realmente construindo algo novo dentro de nós, renovando a nossa mentalidade, renovando a nossa mente, para que nós possamos experimentar então essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E aí a gente vai desejando mais o Senhor, a gente vai querendo mais estar perto dele, a gente vai querendo mais estar com o Senhor, mais com a palavra, porque isso vai nos transformando mesmo de dentro para fora. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia mais uma vez, e com certeza terminando esse ano nós vamos iniciar 2023 também lendo a palavra, e assim nós vamos até a volta de Jesus. Porque no momento que a gente entende que isso é alimento, como a própria palavra disse aqui, quando eles entenderam que isso era alimento, que isso era água para saciar a sede deles e alimento para saciar a fome deles, então eles compreenderam que somente o Senhor podia trazer todo o sustento que eles precisavam na alma, no espírito, né? Até para o corpo deles, porque a prosperidade de Deus atinge todos os níveis da nossa vida, corpo, alma e espírito. E é por isso que nós estamos aqui também lendo e nos alegrando em compreender os propósitos e toda a palavra e o que Deus está fazendo nesse momento pelo povo dele. Grande alegria, né? Diz que o último versículo termina assim: os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Imagina um grande coro, né, em cima dos muros, dando graças a Deus com instrumentos, com trombetas. Isso realmente foi um tempo, um momento memorável diante de Deus, sem dúvida nenhuma. Amém? Nós terminamos aqui nossa leitura de hoje. Eu fiz um texto menor entre aspas, né? Um texto até dentro do tamanho natural que a gente costuma ler. E aí amanhã a gente vai ler alguns salmos, justamente vendo a alegria desse povo nesse momento. Provavelmente eles realmente levantaram muitos salmos nesse momento de alegria, de louvor, de júbilo, né? Então nós vamos ler alguns salmos amanhã, justamente trazendo esse contexto da alegria, do salmodiar, do glorificar a Deus nesse momento, pelo benefício que eles tinham feito, pela grande vitória que eles estavam tendo naquele momento, de estar em Jerusalém, de estar com o templo reconstruído, os muros reconstruídos, eles entendendo a palavra de Deus nesse momento, novamente a lei, né, que Moisés havia deixado, eles se comprometendo a obedecer ao Senhor, e Deus então os enchendo novamente de alegria por estar na presença dele, por estar servindo a ele. Amém, queridos? Amanhã, se Deus quiser, então, a gente está aqui de volta para ler alguns salmos, nos alegrando com esse retorno de Jerusalém, do povo a Jerusalém, dos judeus para a sua terra então prometida. Deus abençoe, gente. Até amanhã.